Olá, amantes da eletrônica, estudantes, alunos e formandos. Bom, gente, dando uma sequência da apresentação do canal, eu estou fazendo esse vídeo para descrever, assim, sucintamente o meu estudo de eletrônica, as minhas experiências, um pouco do currículo, para que vocês tenham ideia dessa minha trajetória. O meu estudo de eletrônica já começa desde muito cedo. Eu sempre gostei de desmontar aqueles radinhos de pilha na minha época, mexer, pegar aquelas pecinhas, eu me interessava. Eu gostava de montar alguns circuitos, bobininha de eletroímã. Nessa época que eu estudava lá no ensino fundamental, sexto, sétimo ano, oitavo ano, eu gostava de participar de feira de ciências, então a gente montava circuitinho de testar o nervo, que ligava uma lâmpada, uma campainha, e se a pessoa esbarrasse, tocava a campainha. Então, essas coisas eu sempre me interessei muito. O estudo mesmo, propriamente dito, aconteceu de uma maneira aleatória. Eu estava com o meu pai, isso ainda jovem, né? Estava com o meu pai no centro de Niterói. Ele ia resolver algumas coisas, eu estava com ele, e ele encontrou, lá no banco, ele encontrou o dono de uma escola, que foi professor dele de eletrônica, no centro de Niterói, que é a Escola Ômega, né? Hoje não tem mais, seu Ernesto Saba. E com isso, ele estava com ele me apresentou e tal, ele, por que não manda o menino lá estudar? E eu, como já gostava, tinha muito interesse, eu falei, lógico, eu quero sim. Aí foi que eu comecei o meu estudo de eletrônica, em 1983, lá na Escola Ômega, do professor Ernesto Saba. E aí eu comecei, naquela época, ainda existia o estudo à válvula naquela escola, não que isso, naquela época já tinha os circuitos integrados, mas eu cheguei a pegar o estudo da válvula. O primeiro curso era chamado de radiotécnico. Era bem interessante porque o curso a gente ia conhecendo os componentes, né, as resistências, os resistores, condensadores, capacitores e tal, válvula, e íamos montando um rádio super heteródino, tá? Que na época era interessante. Eu gostei muito dessa aula, era valvulado, e a gente, então, montava, no decorrer de todo o curso, cada um tinha seu aparelho, a gente montava, no final do curso tinha montado o receptor inteiro. E depois ainda fazíamos algumas práticas de manutenção com esse rádio, fazíamos o teste da chave de fenda. Na época ainda existia você consertar um rádio desse valvulado com a chave de fenda, era muito interessante. Claro que hoje no transistor não pôde mais fazer isso, quando houve essa mudança. E então, desde 1983, então, que eu inicio, aí eu fiz o rádio técnico, na época eu fiz transistor, aí eu já passei depois para uma outra escola que no Rio de Janeiro tem até hoje, que foi muita referência, que é a Escola Técnica Elétrica. Aí na elétrica eu fiz rádio TV, fiz TV preto e branco, TV em cores, videocassete, aqueles cursos da época. E aí depois eu fui para a Escola Elétrica, que é uma escola técnica que tem ainda até hoje no Rio de Janeiro. Tinha uma referência muito boa nessa área de eletrônica, onde eu estudei TV preto e branco, TV em cores, videocassete, e fui fazendo esses cursos da época que eram disponibilizados, aparelhos de CD e tal. Então, esse foi o meu início do estudo da eletrônica. Em 84, eu já iniciando o ensino médio, eu acabei, como eu já estava estudando eletrônica, acabei por fazer o curso técnico em eletrônica. Eu iniciei em 84 e terminei em 87 o curso técnico em eletrônica. Então, eu gostava, já atuava. Com isso, eu fui fazer estágio em oficina, aprender a consertar, trabalhei nessa área de oficina, terminando, então, o curso técnico. Nesse meio tempo, como o curso técnico eram 4 anos, no terceiro ano eu já tinha passado para engenharia na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, engenharia de telecomunicações. Aí eu cursava o primeiro ano de engenharia junto com o último ano do curso técnico. Então, eu fiz essa transição entre os dois cursos. E, ao mesmo tempo, eu também iniciei como professor nessa escola técnica elétrica. Eu comecei a dar aula de rádio, TV,
também nessa mesma época, em 87 para 88. Então, eu estava terminando o técnico, iniciando engenharia, já trabalhava em oficina e, a partir daí, eu comecei a dar aula também na Escola Técnica Elétrica. Nesse tempo, eu também acabei cursando administração, porque eu pretendia empreender, abrir uma escola para mim, e fui trabalhando em diversas escolas técnicas, como Lemos de Castro. Depois, futuramente, eu dei aula na Rio Petro, que é em Rio das Ostras, na Escola Status em Rio das Ostras, no CETEF em São Gonçalo, em Niterói. Então, eu tive aí um caminho por várias escolas técnicas, trabalhando a aula de eletrônica para o técnico em eletrônica, ou eletrotécnica, automação industrial. Então, eu sempre trabalhei na área de aula e trabalhando ao mesmo tempo também com empresas que atuavam na área de manutenção. Já em 1992, nesse ano, eu acabei indo para o Espírito Santo, mudei para o Espírito Santo, onde eu abri uma escola para mim, no município de Linhares. E depois acabei indo para Vitória, criando uma outra filial, ficando em Linhares e Vitória e montando aí uma escola lá. E durante algum tempo foi muito bom, eu gostei muito e aplicava todo esse conhecimento, tendo uma referência, né, com o que eu já tinha praticado no Rio. Trabalhei também com empresas na época de canais. A gente instalava canais em prédios, em condomínios. Naquela época ainda não tinha TV a cabo, então a gente montava um REC com receptores tipo Sky e colocava todos esses canais modulados em números, em diversos canais, e através de um backbone a gente mandava para os apartamentos. Então, esses condomínios possuíam uma TV a cabo privada, praticamente. Com todos os canais, colocaríamos um aparelho para cada canal e depois os televisores, então, faziam a recepção desses canais. Então, eu já trabalhei nessa época com esse tipo de desenvolvimento. A gente fazia o projeto e instalava nessas residências, né, nesses prédios e condomínios que tinham um porte maior para poder sustentar o valor do investimento. Bom, nessa etapa, em 2001, eu passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, onde fui trabalhar como policial, mas acabou que, pela minha formação, eu, logo no início, já me tornei instrutor de telemática. A gente acabou por cursar o curso de formador na Universidade Federal de Santa Catarina e me tornei, então, instrutor de telemática lá da polícia. Eu acabei sendo chefe de núcleo e trabalhando com a parte de telecomunicações, onde a gente instalava repetidoras, fazia os projetos, fazia manutenção, tanto da parte de telecomunicações quanto da parte de informática do próprio órgão. Então, viajávamos o Brasil todo, instalando repetidoras, fazendo manutenções, consertos, instalações de antena, de repetidoras no alto do morro, instalando antena, torre. Então, trabalhamos nessa área de telecomunicações por quase 11 anos, atuando lá na Polícia Rodoviária Federal no Brasil todo. O setor de telecomunicações ele tinha um ônibus que ficava sediado no Rio de Janeiro. Esse ônibus é um motorhome que tinha todo o equipamento. Então, ele tinha toda a estrutura, tinha televisão, geladeira, tinha bancada, tinha ferramenta, tinha cama, tinha tudo, aonde a gente podia se deslocar para qualquer lugar do Brasil, não importava. Tinha gerador, tinha inversor, tinha tudo. A gente era totalmente imóvel, então nos permitia subir morros e ir nos mais diversos pontos do Brasil para trabalhar com as telecomunicações. Também foi um período muito bom, onde a gente aprendeu muito, e foi muito, muito bom. Gostei muito dessa época de trabalhar com essa parte de telecomunicações, antenas e rádios, né? E apesar de que agora a gente tem muito mais recurso, mas em 2001 a gente não tinha tanto ainda, não tinha ainda essa internet que permitia ao policial consultar na mão qualquer informação. A gente não tinha telefonia celular. Então, o rádio era uma comunicação, era a única comunicação que o policial lá na viatura tinha
em algum lugar fixo, em algum posto, em algum local que ele pudesse comunicar. Tá? Então, lembrar que hoje já está muito mais fácil. Lá por volta de 2007, 2008, eu já retorno ao Rio, me transferi para a Superintendência do Rio, e no Rio depois acabei por também, a convite, a dar aula em outras escolas, acabei entrando em sociedades de escola técnica, montei algumas escolas técnicas, com 6 cursos técnicos, todos voltados nessa área. Era uma época em que o Rio de Janeiro, né, estava com muita vaga nessas áreas de embarcação, de refinaria, com expansões aí em todas essas áreas do petróleo, que também demandava muito o serviço do técnico com CREA, com o registro. Então, essas escolas, a gente tinha CREA, a gente formava o profissional que tinha o registro no CREA para poder trabalhar nessas empresas. Então, foi um período em que foi muito interessante, porque eu desenvolvi toda a legalização da escola, toda a documentação, montamos laboratório, montei todo o material didático para poder fazer a formação dos alunos. É bem interessante, também foi um período muito criativo, muita montagem, muito laboratório de informática, laboratório de eletricidade, de eletrotécnica, de eletrônica. Tínhamos lá cursos de petróleo e gás, tínhamos o curso técnico em química, eletrotécnica, automação industrial, metalurgia, edificações. Então, e fora cursos de qualificação, que eram muito importantes também para essa área. Um outro fato que eu gosto também de colocar é a importância da gente se especializar naquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, como eu estava ali trabalhando com escolas, o que eu resolvi fazer? Resolvi me especializar, fazer vários cursos direcionados à administração escolar e à administração e pedagogia. Então, o que eu fiz na época? Eu fiz o curso técnico em secretaria escolar, tá? Que é muito importante para a questão documental. Então, o técnico que trabalha em secretaria escolar, ele é o técnico ali da ponta, que faz registro, que controla as pastas, que faz certificado, que faz toda a documentação. Então, eu como, vamos dizer assim, um trabalhador, um diretor de escola, eu acho que tinha que aprender, mesmo sendo um curso de nível médio. Tá? Posteriormente, eu acabei fazendo a licenciatura em matemática, porque eu achava que eu sempre trabalhando como instrutor, como formador, eu tinha que ter uma formação de professor, tanto na prática como também teórico. Então, eu achei interessante, acabei fazendo a licenciatura em matemática, eu já tinha administração de empresa, então eu juntei a administração com a licenciatura. Posteriormente, para poder fazer também ser diretor de escola, é necessário que tenha, quem não tem pedagogia, tem que ter uma pós-graduação em administração escolar. Então, eu fiz uma pós-graduação em administração escolar, para que, então, eu pudesse ser diretor, juntamente com a minha certificação. Posteriormente, eu já estava vislumbrando alguma possibilidade de ir para a universidade, dar alguma aula em universidade. Então, eu acabei fazendo uma pós em docência do ensino superior e um mestrado profissional em educação, todos voltados para a área de educação. Então, eu achei importante ter essa formação em educação completa, pegar todos os níveis para atuar na prática, ou seja, ter aquele arcabouço teórico para me ajudar aí, a executar na prática, colocar em prática toda essa estrutura. Bom, com esse desenvolvimento, em 2015, eu, então, realizo mais um sonho, mais uma etapa, que era ser professor universitário. Em 2015, eu inicio na Universidade Cândido Mendes, da UCAM de Araruama, na região dos Lagos. Lá, eu atuei na área de administração e direito. Não tem engenharia, não tinha engenharia lá voltada para eletrônica. Mas a minha formação em administração, eu também já trabalhei, já tinha feito uma pós-graduação em direito ambiental, então eu atuava nessas duas áreas, a área de direito e na área
de administração. Tá? O que me deu também muita experiência, principalmente na formação teórica, podendo trabalhar aí pesquisa, aprendendo, né, mais, me capacitando nessa formação de conteúdo, de confiança, com base na ciência, buscando autores, buscando conteúdos que realmente sejam confiáveis, que é uma preocupação do meu canal aqui, de produzir conhecimento verídico, não baseado em opinião, mas baseado em ciência. Já em 2019, apareceu um convite para eu trabalhar em Portugal, automatismo residencial, aqui a gente chama de automação, ou seja, casas inteligentes. Então, eu acabei indo para Portugal, trabalhar com essa área de automatismo, empresa, organizar, iniciar a empresa, fiz esse projeto inicial lá, iniciei aí com outros amigos a empresa, que continuam lá trabalhando nessa área, de automatismo residencial, ou seja, tornar a casa inteligente. Circuitos, comandos de voz, de lâmpadas, de aparelhos domésticos, todos eles automatizados, por voz, com smartphone, com computador, remotamente, à distância. Também um trabalho bem interessante que eu gostei muito de fazer. Então, acabou que nessa fase eu comecei também a atuar como professor, como formador. Em Portugal, é necessário que tenhamos um curso de formação para poder dar aula. Essas aulas técnicas, é preciso que tenha essa formação, a não ser que seja professor em Portugal, formado aí com uma licenciatura dedicada à área. Então, quem é um técnico, engenheiro e quer dar a formação, ele tem que fazer esse curso de formação. Fiz alguns cursos da área de formação e consegui me habilitar, pegar meu registro de formador. E atuo hoje, já atuei em algumas escolas, por conta da pandemia, fiquei somente com uma escola trabalhando à distância, que é o CIT, o Centro de Instrução Técnica, uma escola muito antiga, com um nome assim, muito forte nessa área de eletrônica. Ela é da década de 60, para ter uma ideia. Então, uma escola muito tradicional, a qualidade do curso de eletrônica é excelente, é muito bom. E aí venho, então, atuando como formador do curso de eletrônica e, ao mesmo tempo, desenvolvendo, escrevendo novos cursos para essa escola. Então, atuo hoje lá, já atuo em Lisboa, com formação EAD. E, às vezes, não agora por conta da pandemia, mas também com alguns encontros presenciais. Já fizemos alguns, e aí nós faremos outros aí futuramente, assim que for possível. Hoje eu atuo em Portugal e no Brasil. Também no Brasil dou treinamento, também tem alguns cursos, tem alguns convênios aqui no Brasil também, e em Portugal também atuo na escola. Então, à medida que há uma necessidade, eu fico em Portugal, aí quando há necessidade eu fico no Brasil. Tenho residência aí, no caso, em Portugal, e tenho residência no Brasil, para atender aí as duas empresas. Então, eu tenho a minha atividade em Portugal e a minha empresa no Brasil, em que a gente trabalha, né, nessa forma. Hoje, com essa tecnologia, eu fico muito satisfeito em poder trabalhar numa coisa que eu sou apaixonado, que trabalho aí há cerca de 38 anos, mais ou menos, já venho estudando eletrônica há mais tempo, mas já está atuando profissionalmente há quase 35 anos, o que nos dá aí uma pequena base para poder fornecer um conteúdo confiável a vocês. Tá? É claro que ficou um pouco comprido aí o vídeo, mas eu achei importante descrever, assim, resumidamente, tem muitas coisas que aconteceram no meio, mas, resumidamente, seria esse o meu trajeto no estudo da eletrônica e no meu desenvolvimento profissional e educacional. Tá? Espero que tenham gostado, apesar de ser um pouco longo, foge um pouquinho a regra. Deem um like, inscrevam no canal, divulguem aos amigos que gostam de eletrônica para se inscrever no meu canal, que eu quero chegar aí a ter uma atuação aí que possa levar essa informação ao máximo de pessoas possível. Tá bom? Bons estudos e até a próxima.